Louvado seja o Senhor. Chegamos à segunda mensagem desse volume do Alimento Diário, amém? Esse volume do Alimento Diário quer trazer a gente para uma prática, irmãos, da palavra, amém? O Senhor tem um desejo de nos trazer a prática da palavra. Primeira mensagem desse volume do Alimento Diário, semana passada, falou sobre a prática, amém? Então, hoje o Senhor, Ele requer de nós muito mais do que meros conhecedores da verdade. O Senhor requer de nós muito mais do que apenas conhecedores da história do Senhor, né? De que houve um Deus que veio nessa terra, houve um Deus que andou aqui, houve um Deus que foi crucificado. Isso para nós se tornou uma história muito bonita, mas o que o Senhor quer de nós agora é o que fazer diante de toda essa realidade? Amém? O que fazer diante de um amor tão grandioso que teve a prática de se entregar por nós? Eu desfruto muito em olhar para a história de Cristo e ver que Cristo não ficou apenas na teoria do amor, mas Ele entrou na prática desse amor. E quando Ele olhou para nós, Ele nos amou, e esse amor exigiu da parte de Cristo como prática que se entregasse por nós. E essa entrega foi uma entrega que custou desse Deus que estava nos céus, que estava no trono da glória, preço de sangue. E muitas vezes isso acaba ficando comum para nós. Senhor Jesus, e muitas vezes por se tornar comum, nós acabamos por não valorizar o sacrifício feito por Cristo, por nós. Essa semana, algo que me encorajou bastante foi considerar que ao chegar no local de reuniões, é como se Cristo, Ele já estivesse aqui. É como se Cristo estivesse me recepcionando no serviço de recepção. Olhar para o Milton, seria Cristo me recepcionando. E então eu me preocuparia bastante com o horário que eu chego na reunião, porque Cristo estaria me recepcionando. Então, eu comecei essa semana considerando muito sobre isso. Eu continuei essa consideração, imaginando se Cristo estivesse sentado ou estivesse de pé aqui, no momento que eu estava adorando o Senhor. Qual seria a visão que Cristo teria a meu respeito como um adorador de Deus? Se durante o período da adoração eu ainda fico pensando em muitas outras coisas, ou falando muitas outras coisas, que não seja Cristo. Eu fiquei imaginando se isso fosse real, irmãos. Aí me caiu a ficha, que isso é real. Eu apenas não vejo com os meus olhos carnais, porque eu ainda olho com olhos carnais, mas isso é real. Ao chegar nessa reunião, Cristo já estava presente na recepção. Ao adorar o Senhor, ao louvar o hino, Cristo estava andando no meio dos candeeiros, ou seja, Ele estava andando aqui no meio de nós e observando a nossa posição de adorador. E isso mexeu bastante comigo, irmãos, essa semana. Então me causou uma preocupação. Ao mesmo tempo que é bom ter um Deus que me conhece, também me preocupa. Senhor Jesus, então essa semana, a mensagem do Alimento Diário dessa semana falou sobre a abundância da graça. Vamos repetir todo mundo junto? A abundância da graça. Mais uma vez, irmãos. A abundância da graça. Semana passada, nós falamos sobre a vida da igreja e o ambiente que Deus preparou para nós, para que essa graça pudesse ser desfrutada. E que Deus teve muita preocupação, que nos colocando na vida da igreja, nos revelar algo que estava dentro do seu coração. E estava no coração de Deus, que Ele iria pegar cada um de nós, materiais imprestáveis, todos indo para o lago de fogo, e iria transformar na sua obra-prima. Senhor Jesus, parece, em termos, uma utopia isso, né? Algo que é impossível de acontecer. Que Deus pegue um material com tanta dificuldade, com tantos defeitos como nós,
e consiga trabalhar ele no desejo do seu coração. E consiga fazer desse material algo que seja único, que represente a unidade do seu povo. Um irmão um dia compartilhou conosco que é mais fácil para Deus ter criado os céus e a terra do que fazer a unidade entre o seu povo. Com 7 dias Deus criou os céus e a terra, mas já estamos indo para 6.000 anos e o Senhor não consegue trazer unidade ao povo de Deus. Isso, irmãos, precisa pesar em nosso coração. Deus nos revelou o desejo do coração dele. O desejo do coração de Deus é trazer um corpo, é trazer um povo que se torne um, que represente Deus em sua totalidade e que tenha a expressão de Deus nessa terra. Isso chama-se o ministério da piedade, que é Cristo sendo expresso por meio do homem. Amém? E vamos então pegar ali o livro de Efésios, que é o versículo proposto para hoje, amém? Para essa semana. O livro de Efésios, capítulo 4. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, todas as vezes que nós formos abrir a nossa Bíblia, vamos invocando o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós declaramos que somos dependentes de Deus e que somente Ele pode revelar para nós aquilo que está no seu coração. Amém? Senhor Jesus, as irmãs leu o 1 e os irmãos leu o 2. Amém? Vamos ler isso de pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. As irmãs leem o 1 e os irmãos leem o 2. Amém? Em amor. Senhor Jesus, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se nós vivemos assim, vai haver unidade. Amém? Vamos orar, ler em nome de Jesus, esses 2 versículos? Eu, prisioneiro. Essa frase é muito forte, né, irmãos? Rogo-vos eu, prisioneiro. O primeiro sentido que dá para a palavra prisioneiro é que ele não tem mais liberdade. Um prisioneiro, ele não tem liberdade. Significa que ele não pode ir onde ele quer, ele não pode fazer o que ele quer, e ele não pode se relacionar com quem ele quer. Um prisioneiro, ele é limitado àquele que o aprisiona. Amém? Então, quando Paulo disse que ele era prisioneiro de Cristo, significava que Paulo já não podia fazer o que ele queria. Paulo já não podia ir onde ele queria. E Paulo, ele tinha perdido a liberdade dele de ser uma pessoa normal. Porque nós dizemos, eu sou uma pessoa normal, eu tenho direitos de uma pessoa normal. Mas, irmãos, agora nós somos pessoas sobrenaturais. Amém? Nós não somos mais pessoas normais. Essa reunião de pessoas sobrenaturais. Nós recebemos um poder que é sobrenatural. Então não há nenhuma pessoa normal dentro desse salão de reuniões. Todos receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Isso nos tornou pessoas sobrenaturais. Amém? Então quando você pensar que você é uma pessoa normal, lembre-se, você já não é uma pessoa normal. Assim como Paulo, você também agora perdeu a sua liberdade. Amém? E essa semana, desfrutando do alimento diário, dos livros que colocaram propostos para nós, eles nos levaram a perceber a situação muito forte da igreja em Éfeso, né? Igreja em Éfeso, uma das primeiras igrejas que foram geradas ali pelo apóstolo Paulo na Ásia, e uma igreja muito forte, a ponto de quando o Senhor foi falar sobre as 7 igrejas na Ásia, ele lembrou primeiramente da igreja em Éfeso. Mas por que da igreja em Éfeso?
Uma ser uma das primeiras igrejas a serem geradas e outra, uma das igrejas mais importantes naquela região. Por que Éfeso era uma das igrejas mais importantes daquela região? Por causa do alto nível de investimento que Deus teve sobre essa igreja. Deus mandou o apóstolo Paulo, Deus depois mandou João, Deus não poupou os homens de Deus para aquela igreja. E quando nós olhamos também para a igreja de Rondonópolis, nós também vemos algo muito semelhante, né? A igreja de Rondonópolis é uma igreja que Deus, quando olhou para ela, não poupou os homens de Deus para levantar essa igreja. Amém? Nós somos uma igreja, irmãos, que recebemos um cuidado hoje dos irmãos mais importantes do que dizer assim, em termos sobre a obra de Deus. Aqui em Rondonópolis, o irmão Dong já esteve aqui cuidando da igreja de Rondonópolis. Nós tivemos inúmeros irmãos hoje que servem, que são referências para nós cuidando da igreja. Então, assim como Éfeso, nós recebemos muito cuidado. Além disso tudo, Deus investiu em coisas materiais para a igreja de Rondonópolis. Nós temos um salão de reuniões que cabem aproximadamente 600 pessoas. Amém? E quando nós vamos contar, nós temos cerca de 100 pessoas. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos um ônibus para levar os irmãos para a conferência, amém? Nós temos uma van para levar os irmãos para a conferência e, além de tudo, para buscar os irmãos para reuniões. É um alto investimento, amém? Nós temos, ainda no nosso meio, muitos irmãos na qual Deus investiu no SEAP na vida deles. Irmãos que foram aperfeiçoados no SEAP, irmãos que retornaram para essa localidade porque Deus tem muito encargo com a igreja de Rondonópolis. E esse alto grau de investimento requer de nós muita responsabilidade, amém? Porque quem mais se dá, mais se cobra. Deus deu muito para a igreja de Rondonópolis. A igreja de Rondonópolis hoje é a igreja na região, a igreja com maior expressão nessa região. Então torna-se ela a igreja responsável por todas as igrejas da região. Amém? Então nós somos uma igreja que temos uma responsabilidade de cuidar de todas as igrejas da nossa região. Então isso, irmãos, traz para mim e para você, na qual Deus já investiu muito espírito e vida, muita responsabilidade. Quem aqui já tem mais de 5 anos de vida da igreja, levanta a mão. Quem aqui já tem mais de 10 anos da vida da igreja, levanta a mão. Não, vamos falar. Os irmãos que têm acima de 5 anos já têm muita responsabilidade. Mas tem irmãos acima de 10 anos de vida da igreja, esses, Deus vai cobrar muito. Deus vai cobrar muito, sabe por quê, irmãos? Porque Deus investiu muito em nós. Deus, Ele tirou do dentro do seu coração aquilo que era o seu bom prazer e entregou para nós. Nós temos uma revelação que mostra o sentimento de Deus desde a criação até o reino do mundo que há de vir. Deus revelou o seu coração e abriu o seu coração para nós como quem põe uma mesa para nós e falou, agora você só precisa desfrutar. Amém? E muitas vezes nós olhamos para essa mesa repleta de encorajamento e passamos desapercebidos sobre ela. E vivemos a vida da igreja como se fosse apenas mais um grupo cristão. E a vida da igreja não é mais um grupo cristão. Ela é um grupo de irmãos que vive para cumprir o plano de Deus. Que vive nessa cidade para estabelecer o testemunho da unidade do corpo de Cristo dentro dessa cidade. Nós somos um grupo que dá o testemunho daquilo que está no coração de Deus. Há muitos irmãos que fazem parte desse grupo, mas aqui nessa cidade há um grupo que dá o testemunho de como Deus gostaria que a igreja vivesse. Há muitos irmãos congregando em outros lugares que fazem parte da igreja, mas há um grupo nessa cidade que dá o testemunho, segundo o coração de Deus, do que é a vida da igreja. Amém? Porque a vida da igreja não é um lugar.
A vida da igreja é um viver. O que é a igreja? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então a vida da igreja é a vida do corpo de Cristo. Então viver a vida da igreja é viver como Cristo viveria. Viver a vida da igreja é viver de uma maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver a maneira que Cristo viveria nessa terra. Agora nós fazemos uma pergunta: nós vivemos realmente a vida da igreja? Deus vai cobrar isso de nós, irmãos, porque Ele já revelou o seu coração, já abriu o seu coração para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e o que move nosso coração é que, depois de tanto investimento, irmãos, eu e você, nós temos amado e servido ao Senhor de maneira fervorosa. Quando Deus estava passeando no meio de cada um de nós aqui, no meio do seu louvor, Ele viu um louvor com fervor. Quando nós vamos buscar os irmãos no serviço de transporte, é algo cheio de amor. Quando nós servimos na recepção, é algo cheio de amor. Quando nós servimos na cantina, é algo cheio de amor, cheio de fervor. Quando nós estamos ministrando a palavra, é algo cheio de amor também. Então Deus, Ele requer de nós, irmãos, um serviço fervoroso. Senhor Jesus, quando nós olhamos ali a história da igreja em Éfeso, nós olhamos que o Senhor, Ele elogia essa igreja. Ele fala assim, Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Conheço as tuas obras. Amém? Amém, irmãos? Amém. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que o pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que Deus fala sobre a igreja em Éfeso nesses 2 versículos é algo muito positivo. É algo muito positivo isso, que a igreja, ela não nega o nome do Senhor. Nós temos invocado o nome do Senhor? Sim. Nós temos invocado o nome do Senhor? Sim. Senhor Jesus, nós temos perseverado? Sim. É por isso que nós estamos aqui, né, irmãos? É porque nós temos perseverado, amém? Nós estamos invocando o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus! Nós negamos o nome do Senhor? Não negamos não, irmãos. Nós invocamos o nome do Senhor em todo lugar. Nós recusamos, muitos que se declaram apóstolos não são, recusamos já. Porque nós amamos o que é a verdade. Porém, o Senhor, Ele fala assim, depois desses elogios, versículo 2 e 3, o versículo 4 ele entra. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Amém? Nós vamos invocar o nome do Senhor junto? Ó Senhor Jesus. Mais uma vez assim. Ó Senhor Jesus. Depois de Deus ter elogiado a igreja em Éfeso, Ele põe uma observação para a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor, irmãos, é o melhor amor. Ele falou, você tem muitas qualidades. Você não aceita os falsos profetas, você persevera, graças a Deus você está aqui até hoje. Fala para o seu irmão, graças a Deus você está aqui até hoje. Muitos irmãos que estavam conosco não perseveraram, mas louvado seja o Senhor, nós estamos aqui até hoje. Amém? Porém ele fala assim, porém tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Porém, tenho contra ti que você abandonou o melhor amor. Sabe o que é o melhor amor? É aquele amor que aumenta as batidas do coração. Sabe aquele amor que, quando você ouve a voz, você dá aquela tremida assim?
Eu faço isso com a Patrícia até hoje. Né? A gente vai conversando, aumenta as batidas, irmãos. Sabe por quê? Porque é o melhor amor que nós vivemos até hoje ainda. E com relação a Cristo, o Senhor fala, Deus não quer o nosso amor. Deus não quer as migalhas do nosso amor. Deus quer o nosso melhor amor. Quando Deus olha para mim e para você e vê um amor mediano, Ele fala, eu tenho algo contra você. Eu não quero as migalhas do seu amor, eu quero o seu amor melhor. Eu quero ser a primazia na sua vida. Quando você tiver duas coisas para escolher, as minhas coisas ou as coisas do mundo, eu quero que você me escolha. Quando você tiver que escolher entre a sua família e eu quero que você me escolha. Sobre todas as coisas, eu quero ser o primeiro na sua vida. Eu quero ser o amor principal. Eu quero ser aquele que quando você levanta, você pense primeiramente em mim. Isso é o melhor amor. E que nós falamos, irmãos, nós não precisamos mentir para nós que nós estamos nesse melhor amor. Nós muitas vezes não precisamos enganar-nos, falando, nossa, eu estou no meu melhor amor. Quando na verdade nós perdemos a alegria até de reunir. Nós perdemos o prazer muitas vezes até estar desfrutando de uma reunião. Muitas vezes nós perdemos o prazer de louvar um hino. Nós começamos a olhar para uma reunião da igreja como se fosse um mero encontro de pessoas que um dia aceitaram o Senhor. E uma reunião da igreja, ela não é um simples encontro de pessoas que aceitaram o Senhor e vivem algo em comum. A reunião da igreja é um ambiente onde os filhos de Deus querem tocar na presença do Senhor. A reunião da igreja é um lugar onde os filhos de Deus querem sentir a presença do Senhor. A reunião é um lugar onde os filhos de Deus saem de casa e falam, Senhor, eu quero sentir seu toque. Eu quero te ouvir através dos teus filhos. Porque Deus tem falado conosco de muitas maneiras. Deus tem falado conosco de maneiras repetidas ao longo da nossa vida cristã. E muitas vezes nós temos desentendido, ou muitas vezes amado o mundo mais do que o Senhor. E muitas vezes, irmãos, até achando que a volta do Senhor vai demorar muito. E esperando um tempo para conquistar alguma coisa nesse mundo que já está condenado. A Bíblia fala que esse mundo passará, e as coisas desse mundo também passarão, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos desfrutar é isso, que o Senhor não quer simplesmente um amor, Ele quer o melhor amor. O Senhor não quer disputar, irmãos, o amor do nosso coração com o príncipe das trevas. E quando nós amamos outras coisas, nós disputamos esse amor. Ele quer a primazia do nosso amor. Amém? Senhor Jesus, eu tenho duas opções. Ou amar Cristo ou amar qualquer outra coisa. Eu escolho amar Cristo. E o versículo 5 ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui, irmãos, é um agravante para nós. Ele fala, lembra-te de onde caíste. Agora nós precisamos orar. Nesse momento, parar e fazer uma oração. Senhor, onde foi que eu perdi a alegria da minha salvação? Qual foi o momento que eu deixei de ter prazer nas reuniões? Em que ocasião, Senhor, eu deixei de ter prazer em servir ao Senhor? Em que ocasião, Senhor, da minha vida, houve um sentimento de estar numa reunião da igreja como se eu estivesse em qualquer outro lugar? Eu entro e saio da mesma maneira que eu cheguei. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Se nós não lembrarmos, irmãos, aonde foi a nossa queda, nós vamos permanecer caídos. Amém? Então vamos tirar um minuto por oração. Talvez você não se lembre, ou talvez você ainda acha que está de pé. Porque a Bíblia fala assim, aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. Talvez nós estamos apenas pensando que nós estamos de pé.
Vamos orar e ora individualmente. Vamos tirar um minutinho para essa oração. Buscando no Senhor um sentimento que possa mostrar para nós aonde foi que nós perdemos a motivação de servir ao Senhor. Talvez nós ainda estamos servindo, mas está faltando motivação. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos ser muito sinceros, irmãos, nessa nossa oração com o Senhor nessa noite. Nós precisamos ser sinceros em abrir nosso coração ao Senhor, pedindo para que Ele possa nos revelar alguma deficiência no nosso serviço ao Senhor. E que nenhum sentimento de acusação possa entrar no nosso coração. Seja sincero, diga para o Senhor, fala, Senhor, perdi ou não perdi a alegria? Perdi ou não perdi? Perdi ou não perdi a alegria de estar na reunião? Perdi ou não perdi a alegria de estar louvando o Senhor? Nós estamos muitas vezes passando nossos dias como se, achando que o Senhor é cego. E o Senhor não olha o nosso coração. Lembra qual foi a última vez que você serviu e que seu coração teve satisfação nesse serviço? Qual a última vez que você ofertou com alegria que você ofertou? E qual foi a última vez que você reuniu desfrutando de uma reunião mesmo? Nós não estamos, irmãos, num reality show de cristão. A nossa vida é real com Cristo. Amém? Nossa vida é real. Eu digo isso, irmãos, porque pega aí Mateus capítulo 7. Invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus. Irmãos, pode ser que seja um pouco dura essa comunhão de início, mas no final nós vamos entrar na graça. Amém? Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, ele fala a respeito dos falsos profetas. Isso quer dizer que existe viver falso e existe viver verdadeiro. E ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 17, fala assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Nós produzimos, irmãos, exatamente aquilo que existe dentro de nós. Nós produzimos aquilo que nós somos de verdade. Você não pode produzir arroz você sendo feijão. E você não pode produzir caju você sendo manga. Um pé de caju produz caju. E um pé de manga produz manga. Então os nossos frutos determinam a espécie que nós somos. E que tipo? Ele fala assim, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Significa, irmãos, que nós podemos até estar produzindo. Nós podemos até estar servindo. Nós podemos até estar reunindo. Mas qual é o fruto de tudo isso ao Senhor? Qual é a qualidade desse fruto ao Senhor? Porque, irmãos, o Senhor, Ele olha a qualidade do nosso fruto. E Ele fala assim, pelos frutos os conhecereis. E nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naqueles dias de dizer, Senhor, Senhor, porventura, nós não temos profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Muitas vezes nós estamos até falando, Senhor, eu estou cuidando sim do grupo familiar, Senhor, eu estou sim orando pelas pessoas, mas qual é a nossa motivação? A nossa motivação precisa ser o amor pelas pessoas, o amor pelo Senhor. Irmãos, há muitas pessoas carentes de amor de Cristo, carentes da graça de Cristo,
E muitas vezes nós estamos fazendo isso para quê? Nós precisamos dar fruto, mas também nós precisamos observar a qualidade desse fruto. A qualidade do fruto representa da onde é que nós sugamos a nossa energia. A qualidade de um fruto depende da qualidade da terra que ele suga. A energia, a alimentação dessa planta é a terra, é a água que está ali dentro. Então, da onde nós sugamos a nossa energia determina a qualidade dos nossos frutos. Muitas vezes nós queremos ter força em nós mesmos, usar o meu próprio esforço e a minha própria habilidade para dar um fruto para Deus, mas essa fonte não agrada o Senhor, porque esse fruto é mau. Então nós não podemos servir segundo a nossa própria capacidade. Há uma maneira, e Deus estabeleceu isso por meio do falar ao servo. Deus falou para o servo, e o servo está transmitindo aos servos qual é a maneira que Deus quer que seja produzidos os frutos. Amém? Senhor, Senhor, fala, Senhor, Senhor, me ajuda a produzir frutos que tenha como origem o Senhor. Irmãos, quando nós apresentamos nossos frutos ao Senhor, o que eu e você fez, Ele vai falar, entra, ou não entra. Então, nós não podemos ter uma vida cristã baseada em nós mesmos, mas baseada numa orientação que Deus colocou sobre nós. Amém? Esses dias nós recebemos uma orientação, amém? A orientação foi pregar o Evangelho por meio do jornal Árvore da Vida. Mas eu não concordo. Irmãos, tudo bem, mas mesmo assim não faça segundo o que você pensa, faz segundo aquilo que foi colocado por você. Foi estabelecido para você. Porque em mim, isso é, na minha carne não há bem nenhum. Mas se eu me submeto àquilo que Deus tem falado, aí é a bênção para mim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então aqui diz assim, o que somos em realidade, irmãos, vai determinar os nossos frutos. E os nossos frutos vão determinar para onde nós iremos. Amém? Se para o reino ou para as trevas exteriores. Senhor Jesus, porém, o que nós precisamos desfrutar aqui, isso, irmão, não pode nos desencorajar. Amém? Amém? Amém. Acho que eu estou sentindo os irmãos meio desanimados, meio desencorajados. Porém, isso não pode nos desencorajar. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, amém. Deus, toda a palavra ela é boa para repreensão, para correção. Amém? E para alimento, aleluia. Deus está nos alimentando, mas também está nos corrigindo. Existe uma maneira, irmãos, de servir, e a maneira não é segundo a minha nem a sua, mas é segundo aquilo que Deus propôs para nós. E Deus, Ele fala de forma muito repetida mesmo. Fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e o homem muitas vezes não entende. Né? Até no grupo do WhatsApp, às vezes repete em 7 grupos a mesma mensagem. Mas é por quê, irmãos? Porque Deus é longânimo e nem quer que nenhum de nós pereçamos. Então Ele repete, mesmo repetindo, muitas vezes há pouca reação nossa, e se não repetisse? Pelo fato de ter repetido muito sobre o jornal Árvore da Vida, nós saímos de 50 assinaturas que nós tínhamos aqui e fomos para 700 assinaturas. Espera aí, irmãos. Nós, pelo fato de repetirmos muitas vezes a mesma coisa, nós saímos de 50 assinaturas para 700 assinaturas. Eita Deus, hein? Aleluia, palma para Jesus. Agora você entende por que Deus repete? É porque Ele quer dar oportunidade para todos nós. Então, se muitas vezes Deus estiver repetindo, não fique, poxa, razoando assim, meu Deus do céu, 10 grupos e as 10 mesmas frases. Mas é que Deus é longânimo e vai dando oportunidade para nós, amém? Senhor Jesus, então quando nós começarmos a nos sentir desencorajados, então a gente pega aí Lamentações, pega lá, irmãos, vamos ler a Bíblia. Senhor Jesus, vamos correr. Senhor Jesus, Lamentações, capítulo 3, versículo 18, ela fala assim, a minha alma ela fala bem assim para mim, ó.
Olha como é que a alma conversa com nós quando ela está insatisfeita. Quando algum irmão fala duro com você, quando o irmão coloca para você fazer aquilo que você não queria fazer, e quando você vai fazer alguma coisa e o irmão manda você fazer diferente. Aí você se sente ofendido. Aí a sua alma fala bem assim. Lamentações capítulo 3, versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Eu não sirvo para nada nessa igreja. Eu não faço nada. Aí fala assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A nossa alma ela tem um negócio muito forte. Ela se lembra sempre de coisas negativas. Uma pessoa ela pode ser útil para você durante 10 anos. Mas se em determinado momento ela fez algo contra você, que você se ofendeu, essa pessoa já não presta mais. Sabe por quê? Porque a nossa alma ela tem um dispositivo negativo, que ela foi corrompida pelo pecado. Então todas as vezes que você vai lembrar dessa pessoa, você nunca vai lembrar das benfeitorias ou das bênçãos que ela um dia abençoou você, mas você vai lembrar do aspecto negativo. Então elimina, a nossa alma ela tem por prazer eliminar todos os aspectos positivos de uma pessoa. Mas aí nós temos, graças a Deus, algo dentro de nós chamado Espírito. Senhor Jesus, aí no Espírito nós podemos dizer assim, ó, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor Jesus, quando a nossa alma começar a nos fazer lembrar de coisas negativas, aí você fala, opa, peraí, eu posso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança no meu relacionamento com fulano. Eu posso trazer à memória coisas que vão me dar esperança no relacionamento com o meu cônjuge. Porque eu estou com dificuldade, eu não tenho dificuldade. Eu e ele estamos com problema, nós não somos um problema, porque nós somos bênção um para o outro. Amém? Irmãos, muitas vezes a bênção, nós invertemos o valor da bênção. Nós falamos assim, eu recebi uma bênção. Eu ganhei uma bênção. Mas na verdade isso é uma palavra contrária ao ensinamento bíblico. Porque a Bíblia não fala se você ganhou uma bênção. A Bíblia fala, se tu uma bênção. A Bíblia não fala de você receber bênção. A Bíblia fala de você ser bênção. E quando você é bênção, você abençoa a vida das pessoas. Você profetiza a bênção sobre a vida dela. Então quando as pessoas chegam perto de você, ela vai ser o quê? Eu ouvi coisas de uma bênção. Eu ouvi palavras que me abençoaram. Então agora eu também quero ser uma bênção. Amém? Muitas vezes nós procuramos ter bênção. Mas para agradar o coração do Senhor, nós precisamos procurar ser bênção. Ser bênção sobre a vida das pessoas. Amém? Senhor Jesus. E a nossa alma, ela continuamente nos faz recordar dos nossos aspectos negativos. E eu quero dizer para os irmãos, o que ela fala sobre nós está certo. Porque em nós, isso é, na minha carne não há bem nenhum. Então quando ela fala para mim que eu não vou conseguir, ela está certa. Quando ela fala para mim que eu sou um fracassado, ela está certa. Sabia disso, irmãos? Porque eu em mim mesmo, irmãos, sou contrário à vontade de Deus. Mas pega aí Romanos capítulo 7. Senhor Jesus, Romanos capítulo 7, ele fala que eu quero muitas vezes fazer coisas que agradam o coração de Deus, mas quando eu me deparo com a minha real situação, eu já fiz contrário. Eu quero muitas vezes profetizar bênção sobre a vida dos irmãos, mas quando eu me deparo com a minha situação, eu já falei maldição sobre a vida deles. Eu quero muitas vezes abençoar meus filhos, mas quando eu menos percebo, eu já falei um palavrão para o meu filho. Eu quero abençoar meu cônjuge, mas quando eu menos percebo, eu já falei coisas que eu não queria falar. Porque eu querer fazer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Por quê?
Isso é, na minha carne, não tem bem nenhum. Então, quando a minha mente fala que eu sou um fracasso, realmente eu sou um fracasso. Mas eu preciso lembrar de algo que me dá esperança. Tem algo em mim que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aí, quando é aqui, Romanos capítulo 7, versículo 24, fala assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em mim, irmão, só tem morte. Quando eu fico em mim mesmo, eu falo morte para todo mundo. Quando eu fico mal em mim mesmo, eu busco morte. Mas desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Aí aqui, 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus, em mim, irmãos, eu não tenho força, mas eu tenho dentro de mim alguém que me fortalece. Eu tenho alguém que quer vencer por mim. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Se eu viver segundo eu, na minha carne, eu sou escravo do pecado. Mas se eu viver segundo Deus, eu sou escravo de Deus. Eu sou escravo de Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando a nossa mente falar, você não presta, aí você vai falar para ela, realmente, você está certo. Quando Satanás falar, você não vai conseguir, realmente, você está certo. Mas fala assim, Satanás, eu já desisti. Eu já desisti de mim. E agora, como eu desisti de mim, eu vou viver como aquela mulher pecadora. Lucas capítulo 7 fala daquela mulher pecadora, amém? Nós desfrutamos essa semana do alimento diário, né? Nós não vamos passar muito por ela porque o tempo não vai dar, tá bom? Então, quando nós reconhecemos que nós somos um fracasso, nós agimos como aquela mulher pecadora. Aquela mulher pecadora, ela reconheceu a sua vida como sendo uma vida fracassada pelo pecado. Então, quando ela viu o Senhor, ela se derramou aos pés do Senhor, reconhecendo que apenas a graça do Senhor podia resolver o problema dela. Que apenas a presença do Senhor podia transformar a vida dela. Então, Lucas capítulo 7, de 33 aos 50, nós desfrutamos a experiência dessa mulher. Mas quando nós olhamos ali, no versículo 37, nós vimos uma pecadora que se humilhou. Mas no versículo 38, nós vemos um fariseu que se colocou igual ao Senhor. Quando esse fariseu, ele vai tratar sobre o Senhor, ele fala para o Senhor, assim, versículo 38. Olha lá, o 39, fala assim: ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este é profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele tratava Cristo como um profeta, não como o salvador da vida dele. Então ele era um fariseu conhecedor da lei, então ele se colocou no mesmo nível que Deus. Ele colocou no mesmo nível de Cristo. E isso para ele, irmãos, impossibilitou que ele recebesse a salvação de Deus. Mas aquela mulher, quando olhou para Cristo e se viu totalmente pecadora, incapaz de conseguir vencer, ela se derramou aos pés do Senhor. Ela se derramou aos pés do Senhor, lavou os pés do Senhor com lágrimas, enxugou com os cabelos que representa a honra. Ela acabou tudo que tinha e o que era diante de Deus. Ela ungiu os pés do Senhor com bálsamo. O bálsamo é toda a riqueza que ela tinha ali. Tudo que ela tinha, que ela era, ela colocou aos pés do Senhor. Não sobrou nada para ela. Irmão, nós temos que nos entregar ao Senhor ao ponto de não sobrar nada para nós. Tudo que nós temos, o que nós somos, precisa estar nos pés do Senhor. Aquele fariseu, ela se sentia muito perdoada, porque ela reconhecia a condição dela. Então, por isso, ela consagrou tudo ao Senhor. Mas aquele fariseu, ele se achava como um bom padrão, e por isso ele não se prostrou dos pés do Senhor. Muitos de nós, irmãos, muitas vezes, nós não somos assim, mas nós nos comportamos assim, como o fariseu, que não se entrega para o Senhor totalmente. Nós temos reserva para com Deus. Nós servimos ao Senhor assim, até certo ponto. Certo ponto, acaba a minha liberdade, aí Deus, eu não aceito. Quando você toca na minha vida pessoal,
Eu não aceito. Eu só aceito que o Senhor toque na minha vida de reuniões. Lá na minha casa, não. A vida da igreja não envolve, sabe o que, irmãos? Só a sua vida de reuniões. A vida da igreja é a sua vida dentro do seu lar. É a sua vida dentro do seu trabalho. E é a sua vida dentro das reuniões. Isso é a vida da igreja. Então, nós temos que permitir que Deus influencie a nossa vida pessoal. Nós temos que permitir que Deus influencie o nosso casamento. E que Deus palpite na nossa vida e nas nossas decisões. E a palavra é o que tem palpitado. Qual é a maneira de nós procedermos? Senhor Jesus. Então, aquela mulher, como ela se reconheceu, ela se entregou muito e amou muito o Senhor. Aquele fariseu, apenas julgou a entrega daquela mulher. Ele apenas observou e julgou que era uma mulher pecadora e que Deus, se fosse Deus mesmo, saberia quem estava tocando nele. Muitas vezes nas reuniões, nós julgamos um irmão aí que se ajoelha. No mínimo, nós falamos, deve ter pecado. Se a pessoa começa a chorar na reunião, está com problema com a esposa. Se a pessoa começa a se entregar ao Senhor, daqui a pouquinho, nós recebemos um monte de julgamento, que nem sempre é verdade, mas pelo coração endurecido, a gente acha que só se entrega ao Senhor, e realmente é quem se reconhece com muitos problemas. E realmente é assim. Quando eu me reconheço com todos esses problemas que essa mulher pecadora tinha, aí eu me entrego totalmente ao Senhor. Caso contrário, eu apenas observo. Como é que é? Só observo. Só vejo. E quando eu começo a ver demais, eu começo a ver defeito. E vendo defeito, aí eu começo a falar bobeira. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala, mas como viver isso, né, irmãos? Como viver? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fala assim, vamos lá ler. Senhor Jesus, está acabando, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus, logo, para nós vencermos, tem que ser esse viver aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pode ser, irmãos, que quem olha para mim, para você, não veja a expressão de Cristo, sabia? Mas pela fé eu sei que Cristo vive em mim. Pode ser que quem olhe para nós e comece a nos julgar em determinado ambiente que seja, não consiga ver a vida de Deus dentro de mim. Mas eu tenho fé, eu tenho convicção por meio da palavra, que Cristo vive em mim. E ele fala assim, e esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas por que nós, muitas vezes, nós não conseguimos ver isso nos irmãos? É porque nós olhamos com olhos humanos. E quando o Senhor mandou Samuel separar o rei Davi, separar um rei, quando ele chegou diante de Jessé e seus filhos, Jessé mandou os filhos com porte de rei, os bonitos, formosos, grandes. Aparentemente, aqueles iriam reinar. Mas não era um viver real deles, porque eles queriam ter um viver apenas de aparência. Mas o que se tornou rei foi aquele que não viveu de aparência, mas viveu na realidade, que era Davi. Davi, ele não foi tirado por Jessé, o seu pai, como alguém que seria apto a reinar. Mas o Senhor falou bem assim para Samuel, Samuel, não atente para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então quando Gálatas falou que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, né? Quando Deus olha para mim, para você, Ele não vê como um homem, Ele não vê os nossos defeitos, mas Ele olha lá no nosso interior. E sabe o que Ele vê no nosso interior? Cristo! Quando Ele olha para mim, para você, Ele vê lá no nosso interior Cristo. Aí Ele sabe, realmente o Rony não consegue, mas Cristo no Rony consegue. Realmente os irmãos podem não conseguir, mas Cristo nos irmãos vai conseguir.
Por isso que, irmãos, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, eu não posso olhar para ninguém como um homem carnal olha, mas eu preciso olhar para os irmãos como Cristo olha. E esse Cristo em nós é Cristo em vós, a esperança da glória. Quando eu olho para mim, quando eu olho para os irmãos, eu posso até não estar conseguindo, mas eu vou perseverar até o fim. Sabe por quê? Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E Cristo em mim é a esperança de que eu vou para a glória com Deus. Senhor Jesus, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é motivador para mim permanecer. Isso é encorajador para mim saber que apesar dos meus defeitos, há uma promessa para mim. Há uma promessa de que aquele que começou em nós boa obra, há de completar. Senhor Jesus, então, aquele que foi desprezado como não tendo aparência, foi aquele que Deus julgou como sendo adequado. Sabe por quê? Era uma vida de realidade. Qual que era a realidade? Apacentar as ovelhas de Deus. Qual que é a realidade que vai nos colocar para reinar com Cristo? Apacentar. Pregar o Evangelho. É por isso, irmãos, que nos últimos tempos, os irmãos que estão à nossa frente têm falado tanto sobre maneiras de pregar o Evangelho. É por isso que nós trouxemos o jornal Árvore da Vida como motivação para pregar o Evangelho. É porque nós, irmãos, temos a convicção que nenhum de nós vamos perecer. Mas para isso nós precisamos levar à prática aquilo que Deus tem nos falado por meio da palavra. Então, há um grupo de irmãos aí, alguns irmãos, pregando o Evangelho. Mas isso precisa ser para todos nós. Amém? Todos nós precisamos pregar o Evangelho. Seja com o jornal Árvore da Vida, seja com uma literatura, seja por meio da pregação, seja por meio da oração. Nós precisamos entrar na realidade de pregação do Evangelho. Porque o amor a Deus é provado por meio da pregação do Evangelho. É pregado por meio do apacentamento. Tanto que ele falou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Lá na minha casa. Não, moço, vai pregar o Evangelho. Então, há amor, há comprometimento, há prática. Amém? Senhor Jesus, então nós temos uma esperança. Qual que é a nossa esperança, irmãos? Sair do nosso comodismo e começar a praticar. Porque quando eu começo a praticar, Deus honra o que falou para mim. Amém? Senhor Jesus. Então, ele fala assim: não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então, qual que é o nosso comissionamento? Frutificação. E como é que faz para frutificar? Pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós temos algo muito grandioso. Talvez a nossa vida dê uma estacionada, dê uma esfriada, sabe por quê? Porque nós fomos gerados por Deus para gerar frutos para Deus. E quando você não cumpre, é como você pegar um carro, comprar um carro zero e nunca andar nele. Você tem até um carro zero, mas se você nunca andar nele, você não vai saber, você não vai cumprir o propósito daquele carro. Deus nos chamou, nos gerou como igreja, mas se a igreja não frutifica, não cumpre o propósito da igreja, que é frutificar. Amém? Eu e você fomos gerados para quê? Para frutificar. Mas frutificar de que maneira? Da maneira a ter frutos adequados para Deus. Então eu preciso mesclar as duas coisas. Eu preciso de desfrute com o Senhor. Eu preciso de intimidade com Deus, para que os meus frutos possam ser segundo Deus. Amém? Então, resumindo agora, finalizando, isso é a graça que chegou até nós. A oportunidade que nós temos de salvar pessoas é a graça. Porque quando eu salvo pessoas, Cristo se agrada de mim e começa a se entregar para mim. Então, quando a salvação chegou até mim, segundo Efésios capítulo 1, versículo 7, os dois últimos versículos, Efésios capítulo 1, versículo 7. Quando o Evangelho chegou até mim, o que chegou até mim foi a riqueza de sua graça. Vamos ler aqui? Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Então a riqueza da graça do Senhor nos conduziu ao arrependimento, nos conduziu à remissão dos nossos pecados. E quando nós olhamos essa riqueza, nós nos arrependemos. Falamos, nossa, como Deus é maravilhoso, como foi amoroso se entregando por mim. Foi muito rico o que Deus fez por mim. Isso é a riqueza de sua graça. Só que a riqueza da graça de Deus não muda a nossa história. A riqueza da graça de Deus é um viver ainda muito passivo. É um viver que precisa de alguém me cutucar para que eu possa reagir. E isso não vai trazer para mim uma transformação. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 7, mostra uma graça, só que uma graça mais elevada. Ele fala assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1, versículo 7, é a riqueza da sua graça que nos salvou. Mas agora, no capítulo 2, versículo 7, é a suprema riqueza de sua graça. É algo muito mais forte, é algo muito mais ativo. A riqueza da graça nos trouxe a salvação. Mas a suprema riqueza da graça traz transformação para o mundo vindouro. Então, quando eu desfruto de Deus de uma maneira mais extrema, mais ativa, eu desfruto da suprema riqueza da sua graça. E isso me traz um viver transformado. Se eu desfruto apenas da riqueza, isso me torna uma pessoa muito passiva. E isso vai apenas salvar a minha alma. Salvar o meu espírito, né? Mas como eu desfruto da suprema riqueza, isso transforma a minha alma. Amém? Mas mesmo assim, irmãos, se no meio de tudo isso, eu ainda dou uma fracassada, aí eu preciso lembrar, sabe do quê? Da misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É dar para mim além daquilo que eu merecia. A graça é a favor não merecido. Mas agora, depois que eu recebi, muitas vezes eu perco o valor que a graça tem. Aí Deus vem com o quê? Com a misericórdia. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam para nós a cada manhã. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, mesmo que nessa minha caminhada eu tenha algum deslize e dê uma fracassada, eu preciso lembrar do quê? Que existe misericórdia para mim todos os dias. Então eu me arrependo, reconheço quem eu sou e volto à prática das primeiras obras. Volto a servir o Senhor com amor. Se nós temos alguma dificuldade, nós precisamos aprender, sabe o quê? Desfrutar da misericórdia. E voltar. Se há necessidade de reconciliação, nos reconciliemos. Se há necessidade de perdão, que perdoemos. Se há necessidade de arrependimento, que nos arrependamos. Amém? Jesus é o Senhor. E tudo isso, irmãos, por causa de um motivo. Amor. Tudo isso só por causa do amor. O amor por cada um de nós é a verdadeira motivação da graça e da misericórdia. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos orar de 2 em 2 e depois aí vamos fazer revisão em pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor.